Bom dia, galera do sétimo ano, tudo bem? Semana passada nós estivemos abordando o final do segundo capítulo do segundo bimestre, né? No qual nós abordamos aí sobre esportes técnico-combinatórios, principalmente o esporte ginástica rítmica. Nós observamos sobre alguns aparelhos, né? A bola, a corda, o arco, sobre a massa, todos esses aparelhos que são utilizados pelos atletas para realizarem suas séries de exercícios. Também, ao final do capítulo e da gravação do vídeo, eu passei a vocês uma sequência de exercícios, tá? Que são sugeridos para realização de exercícios da ginástica rítmica. Então, nós temos aí também uma sugestão de exercício que vocês podem estar realizando em casa, referente à ginástica rítmica. E hoje nós vamos estar fazendo um apanhado geral desse segundo bimestre. Vamos relembrar desde o primeiro capítulo, tá? Que fala sobre os esportes de precisão. Quais são as características principais do esporte de precisão? Como o nome diz, esporte de precisão é os exercícios ou os aparelhos, né? Os atletas em si precisam ter a sua precisão apurada, precisam utilizar da mira ou da meta como seu principal alvo ou objetivo a ser alcançado, tá? Os atletas eles obtêm um treinamento muito rigoroso para poder conseguir atingir seus objetivos. O curling é o primeiro exercício o primeiro esporte no qual a gente esteve abordando no primeiro capítulo. O curling ele tem uma característica de ser um esporte no gelo. A sua característica principal ele tem como meta aí atingir o alvo, né? Onde obtém 4 jogadores, são 2 lançadores e 2 varredores. 2 lançadores com uma espécie de vassoura, tá? E 2 lançadores que eles vão levar esse alvo a ser atingido. A gente observou também que a pista, né, do curling é de 20 metros de comprimento, tá? O rack, ponto de partida do lançador. Rogue, a pedra deve ser lançada antes da linha. Então, nomes específicos dessa modalidade. Rack é o ponto de partida do lançador e Rogue, a pedra. É o nome da pedra que tem que ser lançada, que é a pedra de granito, que ela é lançada no percurso dessa pista até a casa, que é chamada, o que chamam o alvo a ser atingido, né? Enquanto isso, no percurso, essa pedra ela vai sofrendo uma influência dos varredores para poder aumentar ou diminuir o atrito, tá? Da pedra na pista de gelo, que aí através dessa varredura os varredores vão direcionando a pedra em direção ao alvo, ok? Então, observando aí os nomes dos locais da pista, tá? O nome dos atletas e também o nome da pedra, né? Que ela é chamada de rogue. A bocha, ela assim como também no sexto ano, a bocha ela é uma modalidade esportiva criada na Itália, tá? Que a finalidade dela principal é com as bolas maiores atingirem o balim, que é uma bola pequenininha que mede aí 5 centímetros de diâmetro. O softboard, né? Tem as características do softboard. Os discos, né, são de 15 centímetros de diâmetro e pesam 420 gramas. Os tacos dessa modalidade medem no máximo 1,90 m. E a quadra, com as marcas de pontuação,
medindo 18 metros de comprimento por 2,70 metros de largura. Então, o softboard aí é interessante esse jogo, porque ele tem várias marcações do 10, né, que é a ponta, o softboard, o alvo, ele tem como desenho um triângulo, e na ponta desse triângulo a pontuação máxima é o número 10, abaixo dele a numeração 8, mais abaixo ainda 7, que seria a base dessa pirâmide, tá? E mais abaixo ainda seria menos 1, tá? Que no caso aí seria o atleta que atingir essa pontuação, ele estaria perdendo menos 1 ponto, tá? Então você vê que é um jogo que envolve, além da precisão, também raciocínio matemático, que o atleta terá que somar os pontos que estão aí informados nessa pista. É muito interessante esse jogo. O jogo da malha. O jogo da malha, nós precisamos aí de ter a meca, que é o principal alvo. A meca seria esses pininhos, que podem ser feitos de madeira, e a malha, que são os discos, tá? Então, o objetivo do jogo é lançar a malha o mais próximo da meca. Normalmente, eles somam 3 pontos se você joga a malha o mais próximo da meca. Se você conseguir derrubar a meca, que é o pininho, você obtém o ponto máximo de 6 pontos, tá? Então, observando aí o jogo malha. O jogo malha, ele tem como característica uma pista de 36 metros de comprimento, de largura por 2,5 metros de largura, ok? Então essas são as características aí dos esportes de precisão. Nós também tivemos observando no segundo capítulo os esportes técnico combinatórios, que no caso nós estivemos estudando sobre a ginástica rítmica. E como eu falei no início desse vídeo, quais são os principais instrumentos utilizados para esse tipo de esporte? Nós observamos a bola, nós vimos também as massas, o arco, né, a fita e os arcos e a corda. Então, quais são as características de cada um deles, né? A corda, aparelho corda deve ser feito de sisal, de material sintético, leve e flexível. A extensão deve ser proporcional ao tamanho da ginasta. Então, a corda não pode ser muito maior e nem muito menor do que a atleta. Ela tem que ser proporcional ao tamanho da ginasta, tá? Os movimentos são característicos da corda, são os balanceios, as rotações, as escapadas, os lançamentos e as recuperações, tá? Esses são os movimentos característicos da corda. Já o arco tem como regras da competição, exigem que o arco seja rodado em torno do corpo, lançado, recuperado e balançado. O arco aí, ele pode medir seu diâmetro de no mínimo 80 centímetros e no máximo 90 centímetros. As massas têm de 40 a 50 centímetros de comprimento e é um aparelho que exige maior capacidade técnica, tá? Então, o atleta ele exige um treinamento mais apurado, né, e mais rigoroso por conta da massa exigir muita técnica desse atleta ou dessa atleta, né? A fita ela pode ter de 6 metros de comprimento e os movimentos principais ou característicos da fita seriam de serpentear e rodopiar a fita, enquanto a ginasta realiza a sua série.
Então, o movimento característico da fita é o de serpentear e rodopiar. A bola ela pode ser de borracha, né? Tem diâmetro aí de 18 a 20 centímetros. A ginasta não pode segurar a bola e deve mantê-la em movimento. Ela tem que saltar, jogando e rolando sobre o próprio corpo ou sobre o piso. Então, como característica principal aí, o lançamento, né, da bola, ela tem que saltar, jogando e rolando sobre o próprio corpo. Então, nós tivemos aí observando os principais aparelhos que são utilizados pelas ginastas nos movimentos característicos da ginástica rítmica. Então, galera, estivemos aí abordando todo esse conteúdo do segundo bimestre, nos quais observamos sobre o esporte de precisão, curling, bocha, softboard e malha, e os esportes técnicos combinatórios, ginástica rítmica, que tem como seus aparelhos principais a bola, a massa, a fita, a corda e os arcos. Ok? Então, quem ainda não enviou exercícios, trabalho, o vídeo de exercício que eu passei para vocês fazerem em casa, referente ao primeiro bimestre, quem ainda não enviou, envie lá no portal para mim, tá? Para que quem ainda está sem nota possa obter nota desse primeiro bimestre, tá bom? Então, forte abraço para vocês e fiquem com Deus.